todos que estão chegando. Já já vamos começar. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo no livro Catecismo Nova Cidade. Como vocês que já têm acompanhado desde o início sabem, né? Nós já estamos desde fevereiro estudando neste livro. Já são aí várias perguntas que já foram feitas e respondidas, meditações que nós trabalhamos durante esse tempo todo. E a gente agora está chegando aí quase na reta final já, né? Deste livro. Hoje a gente vai trabalhar duas perguntas do livro, como a gente já anunciou aí, né? Já colocou nas redes sociais, na chamadinha no banner aí. Então são as perguntas 44, o que é o batismo, e a pergunta 45, seria o batismo com água o lavar do próprio pecado? Então nós vamos trabalhar essas duas perguntas hoje. E se Deus assim nos permitir, vamos concluir também esse assunto que a gente já deu início na semana passada, quando a gente falou sobre o que é, né? O que são os sacramentos, as ordenanças, onde a gente falou um pouquinho a respeito do batismo e também da Santa Ceia. Então agora a gente vai dar uma dividida, né? A gente falou sobre batismo e Santa Ceia de forma mais generalizada. Hoje nós vamos tratar do batismo e no domingo que vem a gente vai tratar sobre a ceia do Senhor, tá bom? Vamos lá, vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã, que o Senhor nos concede na tua presença, Pai, mesmo que de forma remota. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer mais o Senhor por meio da tua palavra, de aprender mais a respeito das doutrinas que nos direcionam e que nos permitem permanecer firmes na tua Escritura. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor Jesus. Perdoa as nossas transgressões, as minhas falhas, as nossas falhas. Que nesta manhã nós possamos entrar na tua presença com um coração quebrantado, um coração limpo, um coração que arde e que deseja te conhecer, Pai. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, crendo que o Senhor é poderoso para realizar grandes coisas em nosso meio, como o Senhor tem feito, Pai. Que esta manhã o Senhor possa tocar no coração de cada um dos teus filhos e filhas, Pai, e falar no mais íntimo da nossa alma, Pai, porque nós precisamos de Ti. Somos dependentes do Teu amor, dependentes do Teu cuidado, da Tua graça, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos e te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A gente começa então com a pergunta de número 44, que faz o seguinte questionamento aqui, bem direto. O que é o batismo? É uma pergunta bem objetiva, bem curta, mas que às vezes pode complicar um pouco a nossa resposta. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de tentar trazer com clareza exatamente o que significa o batismo. No catecismo ele responde da seguinte forma: batismo é o ato de lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa e sela
nossa adoção em Cristo, nossa purificação do pecado e nosso compromisso de pertencer ao Senhor e à sua igreja. Nós já havíamos dito no domingo passado da importância do batismo como um selo, uma marca daqueles que de certa forma foram encontrados por Cristo, que fazem parte da família, que foram adotados por Deus, que são chamados de irmãos e irmãs, que fazem parte dessa comunidade chamada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja de Jesus, o corpo de Cristo, que fazem parte dessa família que tem como Pai Deus, nosso Senhor. E aqui nós temos agora também esse detalhe do compromisso de pertencer ao Senhor e à sua igreja. Então o batismo ele traz em si esse compromisso com o nosso Senhor e com a igreja, com o corpo. Então é um sinal que aqueles que são membros de uma igreja trazem em si. Aqueles que pertencem a Cristo trazem em si. E é um mandamento, é uma ordenança. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. E olha a sequência desse texto: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que são feitos discípulos, que são chamados a andar de acordo com as ordenanças e os ensinamentos de Jesus Cristo, precisam ter este sinal, precisam carregar em si o sinal do batismo. E esse batismo, quando a gente lê aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele tem uma ordenança que ele deve ser feito batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que a doutrina da Trindade, do Deus Trino, está presente nesse conceito do batismo. A união das três pessoas, essa união ela é presente neste momento do batismo. Quando nós vamos ler o batismo, um texto que fale sobre o batismo de Cristo, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 2, capítulo 3, melhor dizendo, versículos 13, a Bíblia diz o seguinte: que Jesus, por esse tempo, dirigiu-se da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João pergunta a Cristo. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, aquilo que precisa ser feito, eu estou disposto a fazer. Ainda que ele não tivesse pecado, ainda que ele não tivesse transgressão, ainda que ele não tivesse desobediência nenhuma, ainda que não houvesse nada que o desabonasse, que o condenasse, ele cumpre esse papel do batismo como um exemplo para nós, que somos filhos e filhas de Deus, que fomos adotados, que temos a Cristo como irmãos. Todo irmão, toda irmã de Cristo precisa imitá-lo nesse processo. João Batista o admitiu. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente tem aqui, como eu disse anteriormente, mais uma vez, por mais que
Vou só dar uma mudada aqui na rede no Instagram que tá ficando um pouco ruim. Vou jogar no 4G. A gente tem aqui no batismo de Cristo, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 17, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, dentro desse processo que é o batismo, dessa ação que é o batismo, nós vemos a junção das três pessoas desse Deus Trino participando deste momento. Jesus nos mostrando que neste ato que nós somos selados como pertencentes a uma família, pertencentes ao reino de Deus, que somos adotados a esta família que tem o nosso Pai como Deus, o nosso irmão Cristo, o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo que faz parte, morada dentro de nós. Nós temos a presença desse Deus Trino e por isso a ordenança é para que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Deus Trino se faz presente neste momento. Nesse momento maravilhoso que é o batismo de um filho, de uma filha. Que quando um homem ou uma mulher são selados por esse ato do batismo. Olha o que o Colin Hansen vai escrever. Ele diz que em seu batismo, Jesus se identificou com todos nós. Jesus é maravilhoso. A todo instante ele está realizando coisas e fazendo coisas que, se você levasse em consideração quem ele é e a vida que levou, ele não precisaria fazer. Uma das coisas era ser batizado, mas ele o faz como exemplo para nós, demonstrando aquilo que nós deveríamos fazer. E ele diz que Jesus se identificou com todos nós que, devido ao pecado, por conta do nosso pecado, um dia morreremos como resultado do juízo de Deus. E ele vai dizendo que a água tem sido o sinal do juízo de Deus desde Gênesis, quando Deus julgou a impiedade dos homens, mandando o dilúvio que destruiu a todos, exceto Noé e sua família. Ainda que jamais pecasse, Jesus morreria nas mãos de homens pecadores ao absorver a ira de Deus pelo mundo pecador. Aquele que não teve pecado algum, que nunca provou do pecado, se fez pecador para que eu e você pudéssemos ter vida mais uma vez. O Hansen vai escrevendo ainda que a água, claro, também é necessária para a vida. Olha que relação interessante que ele faz agora. Ele diz que antes de haver luz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Um dia, quando Jesus ressurreto e ascenso, ou seja, aquele que subiu aos céus, retornar para inaugurar os novos céus e a nova terra. Olha o que ele traz de a memória. Um rio de vida fluirá do trono de Deus e do Cordeiro na Nova Jerusalém. E qualquer um que siga nas ondas como inimigos de Deus, se surgirá como irmão ou irmã do Filho de Deus, Cordeiro de sua eterna herança. Até nós mergulharmos nas águas do batismo. Como inimigos, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Mas quando mergulhamos naquela água, que é um selo para as nossas vidas,
e ressurgimos daquelas águas. Ressurgimos não mais como filhos da ira, não mais como inimigos de Deus, mas como co-herdeiros de Cristo Jesus. É um sinal maravilhoso para aqueles que creem em Cristo Jesus. É um sinal maravilhoso para aqueles que têm nascido de novo, que foram regenerados pelo Espírito Santo, que tiveram o seu coração de pedra transformado em um coração de carne. O batismo carrega todo esse simbolismo de novo nascimento, de esperança, de uma nova vida. Por isso que é um selo que nós carregamos em nós, uma lembrança de que fazemos parte de uma nova família, que fomos resgatados das mãos do nosso inimigo, que como homens e mulheres que estavam mortos, revivemos, renascemos em Cristo Jesus. A vida que nos condenava ficou naquelas águas e uma nova vida ressurge, uma vida cheia de esperança. E não é maravilhoso que a gente pense que quando nós mergulhamos naquelas águas, eu não sei como que foi o seu batismo, mas o meu a gente meio que deita, né, na água, e depois, com o apoio do pastor que nos batiza, nós voltamos. E quando a gente sai da água, né, a gente sai com os nossos olhos voltados aos céus, olhando para aquele que nos resgatou, olhando para aquele que nos recebe de braços abertos. E assim como Cristo provou no seu batismo, daquela voz maravilhosa que dizia: eis aí o meu filho, em que me compraz. Nós, quando nascemos de novo, quando somos batizados, podemos ouvir nos nossos corações a voz doce do nosso Pai, que diz: eis aí o meu filho, eis aí a minha filha, em quem eu me alegro. E assim como o Espírito Santo surgiu como uma pomba branca de paz, os filhos e filhas da ira agora estão em paz com Deus. Estão em paz com o seu Senhor. Provam agora não da ira e do juízo, mas da graça e da misericórdia do seu Deus, que entrega o seu Filho em seu lugar e nos dá ainda o seu Espírito Santo, que habita em nós, que faz morada em nós e nos auxilia nessa jornada que temos nessa vida, carregada de tentações, carregada de provações, carregada de erros, falhas, carregada de pecados, uma vida de arrependimento, uma vida de coração quebrantado. Saímos daquelas águas, não mais para o juízo, mas para a graça e misericórdia de Deus. Caminhamos agora, não numa vida de condenação, mas uma vida de misericórdia. Uma vida que envolve um processo de santificação, que envolve um processo de arrependimento diário, que envolve um processo de aproximação e conhecimento do nosso Deus, que envolve um processo de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de esperança.
É assim que nós saímos daquelas águas. Não só molhados, não só com uma simbologia de que fomos simplesmente lavados, não. A nossa alma foi restaurada, o nosso espírito avivado, a nossa esperança renovada. Os nossos olhos não estão mais voltados para a terra. Os nossos olhos estão voltados aos céus. O nosso desejo, a ânsia, o desespero da nossa alma é pelo nosso Senhor. É para encontrar o nosso Deus. A nossa vida se torna passageira nesta terra. E o que nós buscamos é esses novos céus, essa nova terra. O momento em que esse rio de vida que flui do trono de Deus possa fluir completamente na nossa vida, sem interrupção, sem mais pecado, sem mais dor, sem mais choro, sem mais lágrimas, sem mais falhas, mas agora sim em perfeição diante do nosso Deus. É um selo que nós carregamos, de que o velho homem, a velha mulher, ficou naquele rio, naquela água, debaixo daquela água, foi levado para aquela água. E um novo homem, uma nova mulher agora, que ressurge dali, caminha não só para um propósito nessa terra, que também todos nós temos, mas para um propósito eterno, infinito, que é a vida ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. É com essa certeza que nós nos levantamos daquela água. É com essa certeza que nós ressurgimos, rompemos aquelas águas, olhando para os céus, onde encontramos agora a nossa morada. O batismo não é só mergulhar em um rio. Não é só, como alguns irmãos presbiterianos, por exemplo, aspergir água sobre a sua cabeça. O batismo é um selo, uma promessa, a certeza que naquele ato esse Deus trino se fez presente conosco. É o exemplo que nós seguimos do nosso Mestre, que mesmo sem pecado, sem máculas, sem erros, sem falha, se submeteu. E assim nós nos submetemos, crendo que a mesma promessa que sobreveio sobre a vida dele a partir daquele momento também recai sobre nós neste ato de justiça. Que coisa maravilhosa que é isto. O Hansen diz que o batismo é o sinal e o selo que fomos adotados na família de Deus. Quando uma criança é adotada num orfanato, ela é levada até o cartório ali, ela recebe uma nova certidão. Seus novos pais agora registram essa criança como seu filho e sua filha. Esse é o selo que nós temos. Filhos da ira, não somos mais. Agora nós somos filhos de Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Somos agora
filhos e filhas amados, em quem Deus se compraz, em quem Deus se alegra, em que o Pai se alegra. Mas e os nossos erros? E os nossos pecados? E as nossas falhas que ainda teremos? Como um bom Pai que nos ensina e nos educa, passamos por esse processo agora nas suas mãos. Não sozinhos. Temos o nosso irmão Jesus Cristo como exemplo. Temos o nosso Espírito Santo, do qual nós já falamos aqui, que nos auxilia e que nos garante que não estamos mais sós. Temos o nosso Pai misericordioso, que como promessa do novo nascimento, Ele nos diz que escreverá nos nossos corações os seus mandamentos e nós o desejaremos. Haverá um desejo no nosso coração, não plantado pela nossa razão, pelo nosso querer, mas plantado pelo próprio Deus. Um desejo de obedecê-lo, de amá-lo, de reconhecer o seu amor por nós. Pai, o Hansen vai dizer, Pai, Filho e Espírito Santo, têm amado uns aos outros em perfeita unidade desde antes da criação. Antes de Deus haver moldado Adão do pó da terra. No batismo de Jesus temos as três pessoas. Ninguém pode entender equivocadamente o significado do sinal que o Pai afirma do céu: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. E olha que coisa linda que o Hansen diz. Toda vez que me lembro de meu batismo, ouço essas palavras de bênção. E nós, todas as vezes que relembramos o nosso batismo, temos que trazer à memória essas palavras. Jesus foi imerso nas águas do juízo para que eu pudesse beber das águas da vida eterna. Porque Jesus me chama de irmão, posso chamar Deus de meu Pai. Porque o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Tenho paz com Deus que outrora me considerava inimigo. Olha que coisa linda isso. O batismo de Jesus traz todo esse simbolismo para que eu e você possamos entender o que significa esse ato do nosso batismo. Não foi só mergulhar na água. O Deus Trino se fez presente. O simbolismo todo que envolveu o batismo de Cristo envolve o nosso batismo. Quando você se levanta daquela água, quando você sai, aquele que era o nosso inimigo, não por conta dele, mas por conta dos nossos pecados, nos aguarda para dizer: eis aí o meu filho e a minha filha. O meu Espírito está sobre ele agora. Eu não tenho mais inimizade com ele. Pelo contrário, eu adoto. E agora ele faz parte da minha família. É uma graça que transcende o nosso entendimento. É por isso que precisa ser revelado aos nossos olhos por meio do Espírito Santo. Porque qualquer razão humana não consegue compreender este amor. Vai além da nossa compreensão. É por isso que ele nos revela, por meio de Cristo, o seu amor. O Hansen ainda vai dizendo: outrora eu estava fora do povo de Deus,
Era estranho essa família devido ao meu pecado. Mas agora sou irmão de todos que foram igualmente batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção nessa coisa maravilhosa. Não é só o fato de nós nunca mais estarmos sozinhos porque temos o Espírito Santo de Deus conosco. É mais do que isto. Agora nós somos unidos em uma família. Homens e mulheres que sequer se conheciam, que sequer tinham ideia de quem eram antes de se batizarem, agora têm a capacidade de olhar para outra pessoa, a qual talvez você nem tenha convivido tanto tempo, a qual você não conheça nem a família direito, mas a capacidade, olha que coisa transformadora que o Espírito Santo faz no nosso coração, de você olhar para uma pessoa que há pouco tempo era estranho e chamá-la de meu irmão, minha irmã, e amá-la desta forma. O cristianismo transforma a humanidade. Você não só deixa de ser inimigo de Deus e passa agora a ser amigo de Deus, filho de Deus, ter paz com Deus, mas agora você ainda tem não só uma amizade com pessoas que talvez você nem conhecia muito bem, mas você agora os chama e faz parte de uma família e os chama de irmãos. E esses irmãos e irmãs, nós os conhecemos ou conhecemos essa junção dessas pessoas como igreja. Essa é a igreja. Homens e mulheres remidas, resgatadas, homens e mulheres inimigas de Deus, pessoas que eram inimigos de Deus, mas que ao saírem daquelas águas, ao serem transformados pelo Espírito Santo de Deus, deixam de ser inimigos de Deus e passam a ser uma família. Como é que você explica isso para o mundo? É a graça do nosso Senhor que nos une, que rompe não só a inimizade entre nós e Deus, mas rompe as nossas diferenças. Diferenças culturais, diferenças de educação, diferenças de costumes, diferenças e diferenças. Um mundo que cada vez mais separa, segrega, não consegue entender o cristianismo que une pessoas de diferentes nações, de diferentes culturas, de diferentes ensinamentos, de diferentes ritos familiares, de diferentes linguagens, de diferentes nações, de diferentes passaportes, vistos, nascimento, enfim, que são separados por coisas e mais coisas, e processos e mais processos, e que agora são unidos em Cristo Jesus no batismo. Qual é o seu selo? Não é o meu passaporte, não é a cor do meu passaporte, não é a minha nacionalidade, não é a língua que eu falo, não é o sobrenome que eu carrego, não é o quanto eu tenho em meu nome, não é o quanto eu tenho de posses ou o quanto eu não tenho de posse, não é a minha casta que me define. O que me define é o selo que eu tenho dos céus, que Deus me deu e que me faz família. Independente se eu possa compreender a língua do meu irmão. Isso é o cristianismo, que nos torna irmãos, que rompe as nossas diferenças
Porque o mais difícil já foi rompido, que era a nossa inimizade com Deus. Por conta do pecado. Como é que eu posso segregar alguém, ou separar-me de alguém, ou afastar alguém de mim, se aquilo que era mais cruel em mim, que era o pecado, foi rompido por Deus e me uniu de novo a Deus? Não há mais barreiras que possam me impedir. Quando Deus mesmo rompe essa coisa terrível que nós carregávamos, que era o pecado. O Hansen vai dizer: a igreja é nosso lar. Lugar em que, a despeito de haver discordâncias e disputas, ele está dizendo, a igreja vai ter isso, discordâncias e disputas. Mas a despeito disso tudo, ajudamos uns aos outros a confessar que temos um só Senhor e uma só fé. E a nós foi dada a grande comissão para seguir os passos de João e chamar outros ao arrependimento, enquanto os apontamos não a nós, mas a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era assim que João Batista fazia. É por isso que quando ele encontrou a Cristo, ele falou: o Senhor é que teria que me batizar. Porque é sobre o Senhor que eu tenho falado. É para o Senhor que eu tenho apontado. Nós batizamos para que eles sempre saibam que Deus os ama, que se agrada deles, porque agora eles pertencem a Cristo. É este o selo que o batismo nos traz. Para a gente caminhar para o encerramento, vamos responder aqui rapidamente a última pergunta de hoje. Seria então o batismo com água o lavar do próprio pecado? Esse é o ato em que o pecado é lavado da nossa vida? Depois que a gente entende o que é o batismo? E a resposta é não. Nós não podemos confundir isso. O batismo é um selo maravilhoso, carregado de graça, carregado de simbolismo, carregado de esperança. Mas não é este o batismo com água, o lavar do nosso pecado. Somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito Santo podem limpar-nos do pecado. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, a gente tem um trecho ali do João Batista dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Calvino, quando vai comentar esse trecho, ele fala assim, pergunta-se por que João não disse igualmente que é apenas Cristo quem lava as almas com seu sangue. A razão é que esse lavar é realizado pelo poder do Espírito. E João considerava suficiente expressar o efeito todo do batismo pela única palavra Espírito. Olha o que ele vai dizendo aqui. O significado é claro. Somente Cristo concede toda a graça figurativamente representada pelo batismo externo, pois é Ele quem asperge a consciência com seu sangue. É Ele também que mortifica o velho homem
e concede o espírito de regeneração. A palavra fogo é acrescentada como epiteto, sendo aplicada ao espírito porque ele tira nossas poluições, como fogo purifica o ouro. Calvino está nos dizendo que esse batismo externo das águas, que simboliza esse selo, essa marca de que pertencemos a uma família, tem a sua importância, a sua referência, a sua relação com essa família da qual nós fazemos parte. Mas é só Cristo. Não há outro. Não há outra ação, não há nada que possa simbolizar ou fazer, que você possa fazer, que possa simbolizar a salvação, a redenção, o perdão dos pecados, que não Cristo Jesus e o Espírito Santo e a obra redentora do Espírito Santo. É uma ação divina de Deus interna no nosso ser. Um batismo do Espírito que nos regenera quando nós somos quando Cristo explica a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Somos batizados pelo Espírito Santo, reavivados. Cristo Jesus, por meio do seu sangue, nos lava dos nossos pecados. E como fogo, como a própria palavra nos diz, que purifica o ouro e dá valor ao ouro, nós somos purificados por Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. O Kent Hughes, para a gente caminhar para o final, temos alguns minutinhos apenas. Ele diz o seguinte, ele traz alguns pontos, algumas questões, eu vou resumir aqui um pouco do pensamento dele. Ele diz que essa metáfora do nascer de novo descreve uma obstetrícia divina, ou seja, um parto divino. Fala, porque fui tirado das trevas e trazido à luz e comecei a ver. Ele está dizendo assim, é como se eu tivesse sido, como se uma cesárea tivesse sido feita e eu tivesse sido retirado desse ventre das trevas, da morte, do pecado, e trazido à vida, e os meus olhos se abriram. Sabe quando um bebê nasce, ele abre os olhos pela primeira vez e vê a luz? Essa é a relação que ele está tentando fazer. E aí ele fala de algumas coisas que começam a acontecer a partir desse momento. E a primeira coisa que ele vai nos dizendo é que nesse momento nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E quando isso ocorre, um senso de paternidade é gerado no nosso coração. Que senso é esse de paternidade? De quem é o nosso Pai? De quem é que me gerou? De quem é que me trouxe a vida? E esse senso de paternidade nós temos com Deus. Nós passamos a ter uma compreensão de que Deus é o nosso Pai e que nós fazemos parte de uma família. Ele fala aqui na sequência, isso nos traz um sentimento de proteção, de que nós não estamos, simplesmente nós fomos arrancados desse ventre das trevas e jogados no mundo. Mas que esse senso de paternidade também gera em nós um sentimento de protegidos, de homens, filhos e filhas que têm a proteção do seu pai.
e nos traz a esperança de que não estamos mais sós, mas que agora nós somos guardados pelas mãos de Deus. O Hughes vai dizendo ainda que quando nós somos batizados no Espírito, também passamos a ser objetos de oração. Em Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha só que coisa incrível. Esse Deus maravilhoso que nos regenera, que nos dá vida, gera em nós um senso de paternidade que nos dá um sentimento de proteção, de que somos cuidados. E a certeza que nós somos frutos de oração do próprio Deus. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito, ou seja, ele está dizendo, o Hughes diz, ora com gemidos inexprimíveis porque conhece os nossos corações. Esses filhos e filhas que acabaram de ser trazidos à luz, trazidos a essa família, que ainda estão entendendo como essa família funciona. Como funciona fazer parte dessa família, ter esse pai que nos protege, que nos guarda, e que às vezes nós não sabemos o que dizer, não sabemos como nos referir, não sabemos como nos dirigir a esse Deus. O que dizer a esse Deus? O seu Espírito nos direciona, porque conhece o nosso coração, conhece o nosso interior, sabe o que queremos dizer, sem saber ao certo como colocar em palavras, e por gemidos inexprimíveis expressa os nossos sentimentos de gratidão, de oração a Deus. É algo maravilhoso que o Senhor faz nas nossas vidas. E o Hughes vai dizendo que enquanto tudo isso vai acontecendo, nós também temos a nossa mente iluminada. Iluminada para quê? Para o entendimento da palavra de Deus. Para a compreensão das Escrituras. Para o entendimento do que é a palavra de Deus. Ele até conta um exemplo que eu acho incrível. Ele diz assim: que ele tinha o costume de sublinhar alguns versículos. E ele começou a perceber como a palavra de Deus se tornava viva para ele. Fazia parte da sua vida. Não é como qualquer literatura ou qualquer livro que você possa ler. E ele cita assim, esse trecho específico, ele diz: ora, quando João Batista disse claramente, eu vos batizo com água, mas Cristo batizará com Espírito Santo e fogo, falava da superioridade do batismo de Jesus. E ele diz que a água só lava o que é externo, mas o Espírito e o fogo regeneram e purificam o interior. E assim é a grande realidade que habita e nos enche de alegria, de ser batizado com o Espírito e com fogo. O Espírito Santo está tornando novas todas as coisas. Essa é a promessa que nós temos. Constantemente conformando-nos à imagem de Cristo. A cada dia, o Espírito Santo tem transformado novas todas as coisas. A cada dia que você levanta, que você agradece a Deus,
que você lê a palavra de Deus, Ele faz novas todas as coisas, nos lembrando que nós temos um Pai, que nós temos a proteção dEle, que nós somos frutos da sua intercessão, de que nós temos a nossa mente iluminada para a compreensão das Escrituras, por isso podemos buscar nela o entendimento de quem Deus é e das suas promessas para as nossas vidas. E mais do que isso, que nós somos regenerados, resgatados, salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, que como um fogo purifica-nos dos nossos pecados e transgressões. Somos lavados não por água, mas pelo seu sangue vertido naquela cruz do Calvário, que nos lava de todo o pecado, que é suficiente para perdoar-nos de todos os nossos pecados. Não importa a transgressão que você ou eu tenhamos cometido. O sangue de Cristo é poderoso para nos lavar e nos fazer novo. É nesta verdade que nós nos agarramos. É nessa promessa que nós caminhamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos nesta manhã. Porque essa verdade transforma as nossas vidas. Éramos inimigos de Deus. Como a tua palavra, o nosso pecado fazia separação entre nós e o Senhor. E nós não podíamos acessá-lo. Não havia obra humana ou ato humano que pudesse fazer ou romper esta barreira. Até o dia em que o nosso Redentor apareceu na nossa história. Até o dia em que o seu Filho amado Jesus Cristo se entregou por nós. Até o dia em que, sem pecado algum, sem mácula alguma, sem nada que pudesse justificar a sua condenação por conta de erros que pudesse ter cometido, ele foi crucificado naquela cruz, padeceu naquela cruz, e o seu sangue foi derramado como sacrifício vivo pelas nossas vidas. A tua justiça foi cumprida. E a justiça de Cristo agora pode ser imputada aos que creem no seu Filho amado. Nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque mesmo não merecendo, o Senhor demonstrou a sua graça e amor pelas nossas vidas. E por meio do seu sangue, ó Cristo Jesus, os nossos pecados são lavados. E nós temos acesso ao nosso Deus. Somos feitos filhos e filhas, amados, em quem o Senhor agora se compraza, se alegra. Homens e mulheres que são feitos irmãos, ainda que de forma carnal não tenham nascido
da mesma mãe, do mesmo pai, mas que por meio da graça do Senhor somos adotados à tua família, a família do Deus vivo, feitos um só povo, uma só família, regidos e direcionados por um só Espírito, todos comprados pelo sangue do Cordeiro. Que graça maravilhosa o Senhor nos concede. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos dá de entendermos isto. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, queridos, por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Tenha um ótimo domingo. Aproveite sua família. Curta esse dia maravilhoso que Deus te deu. Com essa verdade linda e maravilhosa. Que fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Domingo que vem a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Não perca também. Amém? Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau.